Boa noite, boa noite! Que saudade que eu já estava de vocês. Ficamos aí uma semaninha ou duas, eu já nem me lembro mais, sem live, sem a Hora do Poçante e retornamos ao vivo, toda quinta-feira às 20 horas. É o nosso bate-papo saudável de carro. Boa noite, sejam bem-vindos, que bom tê-los aqui. Conte-me se estão me escutando bem, né? Como que está por aí? Vão chegando. Nosso tema de live hoje é aquele tema mais importante, que é o que mais acontece na minha oficina, que são os poçantes que chegam de viagem e não retornam à oficina para que possamos dar aquela conferida em tudo que nós vamos falar aqui hoje nessa live. Porque o que eu vejo muito na minha oficina? Veículos tendo a necessidade de substituir peças precocemente porque não deram a devida atenção quando retornaram de viagem. Sim, a gente faz revisão quando sai para viajar e volta à oficina para fazer uma revisão pós-viagem. Porém, é uma revisão diferente, ela não tem tanta substituição. É quase que uma revisão de conferência para que você possa retomar a sua vida cotidiana com o seu poçante. Então, sejam todos muito bem-vindos, vão chegando, vão enviando aí convites para que outras pessoas possam se beneficiar dessa live também, né? Isso são assuntos que acontecem no meu dia a dia, pessoas tendo custo financeiro desnecessários e, é claro, eu não quero que isso aconteça com você. Boa noite, seja bem-vinda! Vou aproveitar e irei enviar alguns convites aqui para os esquecidos. Sejam bem-vindos na nossa primeira live 2023. Que é um ano, né? Nós encerramos o ano de 2022 com uma live de retrospectiva. Eu sugiro muito, quem não assistiu, conferir depois essa live. Foi um apanhado que eu fiz de todas as lives do ano e fiz o fechamento justamente para que pudéssemos entrar 2023 já conectados na nossa rotina, no nosso ritual. Boa noite, sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos. Deixe-me enviar uns convites aqui para lembrar os esquecidos, porque nós precisamos trazer mais mulheres, mais pessoas que não entendem de carro para a nossa live, para que possamos ajudar assim outras pessoas, não é mesmo? Pronto, já enviei uns convites. Então, para quem está chegando agora, a nossa live, a nossa primeira live de 2023 é o quê? Retorno de férias. Se você viajou com o seu poçante ou se você vai viajar ainda, já fez a revisão de viagem, quando você retorna, você precisa ir à oficina de confiança novamente com o seu poçante. Por quê, Lu? Porque tem uma porção de coisas que pode acontecer com o seu poçante durante a viagem que você não vai perceber. E você só vai perceber isso quando essa peça vier a estragar. Então, a revisão pós-viagem, ela não é necessariamente um custo, mas sim um cuidado. E como nós estamos tendo essa live, tirando essa hora para cuidar do poçante, para que serve isso? Para você trabalhar preventivamente com o seu poçante, para você não ter custos desnecessários, concordam comigo? Então vão dizendo aí para mim outra coisa que eu quero aproveitar aqui, quem já está aqui na live comigo, eu recebi alguns pedidos para que a nossa Hora do Poçante, essa live de quinta às 20, acontecesse sempre na segunda às 20. Então, para quem for flexível, quem achar interessante, já coloca aqui para mim nos comentários que você gostaria que essa live que acontece na quinta às 20 horas acontecesse na segunda às 20 horas. Se todos concordarem, a gente vai trocar o dia, porque assim, vocês, né? Porque aqui o meu canal, ele anda junto com vocês. Então, vocês é que vão me dizendo o que é melhor
Aí, então me contem aqui que o meu time que está me acompanhando vai anotar para a gente poder providenciar e ver se é viável para todos a gente trocar essa live de quinta para segunda às 20 horas. Boa noite, seja bem-vindo! Estou muito animada. Quem está animada, bota um carrinho aí para mim, bota um emoji aí para que a gente possa fazer essa live hoje acontecer, para que você entre 2023 dando mais atenção para o seu possante, porque esse dinheiro que você vai economizar, passando a ter cuidados com seu carro, você pode até separar essa grana, colocar aí, poupar em algum investimento para que você possa viajar com seu possante. Olha que interessante. Quando você cuida do possante, você para de gastar e passa a poupar. Então esse dinheiro vai para uma conta de poupança de viagem. Como que eu faço isso, Lu? Como eu faço? Quando eu vou fazer as minhas viagens, eu utilizo da poupança que eu tenho, da economia que eu tenho com o meu carro. Por quê? Ritual, coisas básicas, porque como eu já disse para vocês, a maioria da demanda dos meus clientes de manutenção corretiva é porque não fazem o básico. O que é manutenção corretiva? É aquela manutenção que a peça estragou. Não tem como fazer mais nada, tem que substituir. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora, em 2023? Trabalhar preventivamente. Porque quando você trabalha preventivamente com o seu possante, você tem economia financeira. Então, se você iria usar uma peça e desgastá-la até o último milímetro que ela tem, eu vou te dar um exemplo. Se você tem pastilha e disco, se você ficar atenta aos sinais do seu possante, você vai trocar apenas a pastilha. Se você não ficar atenta aos sinais do seu possante, a preventiva, você vai ter que trocar pastilha e disco sempre. Sendo que você poderia economizar o custo com o disco. Então, o que acontece muito? Os meus clientes, às vezes eles rodam mais do que o necessário, e aí acaba tendo que substituir pastilha e disco. Agora, aqueles que trabalham preventivamente, o que acontece? A gente substitui só a pastilha. Olha o dinheirinho sobrando aí, lá naquela conta da poupança para fazer viagem com o possante. Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Vai compartilhando essa live com quem já chegou de viagem ou com quem vai viajar. Porque vocês vão retornar. E essa live hoje é para quem está retornando de férias e quem irá retornar para que vocês possam ter economia com o possante de vocês. Vamos comigo? Molhei o bico aqui, né? Porque a Lu tá animada. Comecei o ano cheio de novidades, tem muita novidade nesse canal aqui e quem me acompanha não vai perder nada, sabe por quê? Porque vocês, como diz o ditado, quem chega na fonte bebe água limpa. E é isso aí, porque aqui eu compartilho o dia a dia da minha oficina para que você não tenha despesas e custos financeiros desnecessários. Então bora comigo. E quem chegou agora já vai votando aí para mim, eu recebi alguns pedidos aqui no meu Instagram, para passar a nossa live de quinta, a nossa hora do possante, que acontece quinta às 20 horas, para que acontecesse na segunda-feira, às segundas-feiras, né, às 20 horas. Então, para quem isso foi interessante, se vocês toparem, vai colocando aqui para mim, para que o meu time que está aqui com a gente possa analisar essa possibilidade. Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, a nossa live hoje é pós-retorno de férias. Então, se você viajou, você fez uma manutenção preventiva antes de pegar a estrada com seu possante. Ok. Quando você retorna da viagem, você vai direto e bota seu carro na garagem e vida que segue? É isso que você faz? Nananina, não. Não é isso, não. Você vai chegar, sim, em segurança, sã e salvo. E depois você vai agendar um horário na sua oficina de confiança. Por quê? Porque tem itens que você vai precisar analisar para que você possa permanecer com a sua rotina cotidiana com seu possante. Boa noite, seja bem-vinda, minha linda. E quem é cliente na oficina da Lu, manda aqui pra mim, porque eu fico muito feliz em saber que as minhas clientes estão aqui comigo, cuidando ainda mais do possante. A primeira coisa que a gente tem que analisar quando retorna de férias, meus amores, é a regulagem do farol. Por quê, Lu? Porque se você deu uma encostadinha com seu farol, ou alguém encostou e você não viu, uma lâmpada que pode ter sido queimada e você não viu, quando que você vai fazer isso?
quando a gente vai fazer a conferência do alinhamento do farol. Muitas pessoas não fazem isso e às vezes vão perceber que a lâmpada está queimada depois que está na estrada à noite e chovendo. Isso é o caos do caos, né? Então isso prejudica a sua vida. Então às vezes você fez uma revisão, você saiu, porém você pegou uma estrada, pegou uma chuva, ali entrou uma umidade, queimou a lâmpada, você não viu. Só que você estava achando que essa lâmpada estava perfeita, porque quando você saiu, você substituiu. E aí você está rodando com essa lâmpada queimada e você não sabe, só vai saber naquele pior momento. Então é importante fazer a conferência, que é a regulagem dos faróis e conferência das lâmpadas. São coisas diferentes. E também não quer dizer que se você está com a lâmpada queimada, você tem que realizar o alinhamento do farol. Não é isso. É uma conferência. Pode ser que ele está perfeito, ok, não vai ter que mexer nisso. Né? Então, se você já tem a sua oficina de confiança, isso são coisas que são feitas ali na oficina e que, por exemplo, quando os meus clientes fazem isso, isso não tem custo na minha oficina, porque o meu cliente ele já fez a primeira revisão comigo. Então, eu já conferi tudo isso, eu estou apenas fazendo uma reconferência se está tudo ok e se durante a viagem não tivemos problema. Boa noite, meus amores, sejam bem-vindas, que bom tê-las aqui comigo. Nossa live de hoje é revisão pós-férias. Quem vai retornar de férias não pode entrar com o poçante direto e pôr na garagem vida que segue, não. Tem coisas que nós precisamos conferir antes de voltar à rotina, né, o dia a dia com o nosso poçante. E estamos falando sobre isso aqui hoje. Então vamos comigo. A regulagem do farol ela é extremamente importante pós retorno de viagem, juntamente com as conferências de lâmpadas, pelo que eu expliquei para você. É muito comum pegar chuva na estrada, né? Na minha última trip de meninas, nós pegamos uma chuva absurda. E a gente não estava esperando, não tinha previsão de chuva. Então, você imagina, quando a gente retornou, essas lâmpadas foram conferidas para ver se nada se queimou ali, se está tudo ok. Então, vocês não vão ser pegas de surpresa aí com isso, e uma surpresa desagradável. Imagina você precisar iluminar e você não ter isso em mãos, né? Ali na hora que você está precisando. Poxa, eu troquei essa lâmpada e eu não pensei que precisava. Agora você já sabe. Agora, quando você conversar com qualquer pessoa, você vai falar, tem revisão de viagem e revisão pós-viagem. Próxima coisa importante demais, que muita gente não faz e que chega sempre lá na minha oficina. Os meus clientes já estão adaptados, eles já sabem disso. Mas é claro, eu recebo clientes novos todos os dias, graças a Deus. Então, antes deles saberem de todos esses rituais, que são treinamentos que a gente dá lá, né? Eu falo treinamento porque quando a gente vai entregar o carro, a gente explica tudo isso para o cliente. Então, ele fica mais ciente dessas informações. É a calibragem dos pneus. Porque quando você sai de viagem, quem me acompanha aqui no canal já sabe que tem uma calibração específica quando você vai colocar peso na traseira, correto? Quem sabe disso, coloca aqui para mim. Quem não sabe disso, coloca aqui também, porque eu vou explicar sobre isso. Mas eu vou partir do pressuposto aqui que vocês já sabem que tem uma calibração especial quando você carrega peso nas traseiras. Então, se você colocou essa calibragem para você pegar a estrada com peso, quando você retorna pós-viagem, você tem que voltar essa calibragem ao uso do carro sem peso na traseira. Porque senão você vai gastar o seu pneu desnecessariamente, porque ele vai estar com libras a mais do que ele precisa. Então você tem que fazer essa calibração novamente. Olha a importância disso. Tá vendo? Olha a minha cliente aqui. Não sabia disso. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque calibração errada consome o seu pneu. Então, se o pneu ele iria rodar de 40 a 60 mil quilômetros, ele não vai rodar. E um detalhe, calibração em excesso também provoca consumo excessivo de combustível. Combustível nas alturas do jeito que está, a gente está podendo rasgar dinheiro. Como é que nós vamos fazer a poupança lá da viagem? Como eu falei no início, quem chegou agora, nós estamos fazendo economia financeira em 2023
para separar o dinheiro que você vai economizar, desgastando peças desnecessárias por falta de conhecimento, você vai abrir uma poupança e vai botar esse dinheiro para você viajar com esse dinheiro. Eu garanto para vocês que vocês vão ter economia financeira se vocês passarem a fazer o ritual. Começando a partir de hoje, nossa live que é a Hora do Poçante. Essa daqui é fundamental. E durante todos os dias nós temos rituais que eu coloco lá nos meus stories. 1 minuto, deixa a Lu molhar o bico. Eu tô com a carga toda. Tô assim, minha bateria tá lá no talo. Por quê? Porque eu me preparei para trazer essa live, para trazer esse conteúdo, para trazer esse material para vocês hoje, porque eu quero todo mundo viajando com o Poçante seguro. Eu quero todas vocês com liberdade, segurança e independência no Poçante de vocês. Esse é o meu maior prazer, meu maior orgulho, poder dividir um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do dia a dia da minha oficina aqui. Bora lá. Então, o que acontece? Você vai calibrar os pneus, né? Você vai voltar à oficina de confiança e a sua oficina, o que ela vai fazer? O que a minha oficina faz, por exemplo? A gente volta a calibração ao peso correto. Lu, eu não vou na oficina, eu posso fazer? Pode. Você vai pegar o seu manual do carro, ou tá na porta do motorista, ou na porta do passageiro, ou na tampa do do tanque de combustível, e você vai ver as libras e vai colocar lá no calibrador e voltar a calibragem para o recomendável com carro vazio, com a traseira sem peso. Então isso você pode fazer, né? Você mesma. E aí você vai optar por fazer essa calibração com pneu frio, porque também influencia quando o pneu está quente, o ar ele não dá certinho, né, lá no aparelho. Então é bom você fazer com pneu frio. Você deixa ali o carro uns 20 minutinhos enquanto você está ali mandando uma mensagem, alguma coisa, e já faz isso. Eu sempre recomendo calibrar os pneus quando você está abastecendo. Mas se não for possível, crie um dia. Eu abasteço meu tanque no domingo e calibro meu pneu nas terças-feiras. Ok? Então vamos lá. Outra coisa importantíssima. Então nós já falamos regulagem de farol e voltar a calibragem do pneu para uso com o poçante sem peso na traseira. Ok? Manda aqui para mim também, quem sabe aonde fica as libras do pneu do seu poçante. Se você não sabe, coloca aqui para mim, o meu time vai ver qual é o seu carro e já vai colocar aqui agora aonde que fica as libras e quais as libras recomendável pelo fabricante para você aplicar na hora que você for calibrar, ok? Alinhamento de direção. Lu, quando eu saí de viagem, na minha revisão eu alinhei a direção. Então, não precisa alinhar novamente quando eu retornar após férias. Sim, você precisa. Talvez você nem há a necessidade de fazer o alinhamento completo, mas colocar na máquina e ver se as convergências estão perfeitas, é necessário fazer. Por que é necessário fazer? Vou te contar agora. Você está em alta velocidade, você está na estrada, você pegou um buraco, ou você foi fazer estacionar o seu poçante em algum lugar, tinha um buraco que você não viu, você entrou, você passou direto num quebra-mola. O que pode acontecer? Seu carro pode desalinhar, o seu pneu pode deslocar. Acontece demais da conta do pneu deslocar na viagem, o cliente não retornar à oficina após férias e ele perder o pneu por causa disso. E aí ele perde os outros também, porque o carro começa a desgastar irregular, isso dá a estabilidade do carro, dá um barulho parecendo que é rolamento, aí a pessoa não sabe, vai trocar rolamento achando que é rolamento e não é pneu deslocado. Então, você precisa retornar por esses motivos, porque você não percebe isso em alta velocidade. Você passou ali e foi embora. Mas na hora que a gente coloca na máquina, é que a gente vai ver, olha, seu pneu deslocou, ou desalinhou, a gente vai voltar ao alinhamento correto. E aí você vai ter o quê? Economia. Porque você vai fazer o seu pneu, por exemplo, durar entre 40 e 60 mil quilômetros. É assim que você ganha economia financeira. Porque se um pneu de uma marca de qualidade, um pneu novo, ele fala que ele roda de 40 a 60 mil quilômetros e você está rodando só 10, 15 mil quilômetros, você concorda comigo que tem alguma coisa errada? Por que você não rodou esses demais quilômetros?
Ou aconteceu alguma coisa, ou você não fez o alinhamento a cada 10 mil que é recomendável, você não está trabalhando preventivamente, ou esse pneu deslocou, alguma coisa aconteceu. Então, o que eu quero dizer para você? Que quando você trabalha com preventiva, você tem economia financeira. E pneu é um item caro. Mas, eu sempre gosto de dizer, ele é um item caro na primeira compra. Quando você faz as contas do tanto que você roda com pneu, é uma peça relativamente barata. Então, voltar à oficina de confiança e conferir o alinhamento é essencial para a economia financeira. Outra coisa que a gente vai falar, troca de óleo. Ah, fiz revisão, troquei o óleo para viajar. Mas às vezes você rodou aí 2, 3 mil quilômetros e você esqueceu disso. E às vezes a sua troca de óleo é para 5 mil, 10 mil, você tem que conferir. Você precisa saber, porque o óleo ele se troca por quilometragem ou por tempo. Então, conferir o nível do óleo com o motor frio, você precisa fazer para saber se você precisa completar alguma coisa até a próxima troca. Porque eu sempre falo aqui no canal, você não pode ficar completando o óleo, porque isso é uma exceção. Por exemplo, baixou ali meio litro de óleo e você vai trocar daqui a alguns quilômetros, aí você pode completar, mas você não pode ficar completando e não trocar o óleo, porque esse óleo velho, ele vai ficando uma borra no fundo do cárter e daqui a pouco você vai ter perda prematura do seu cabeçote, do seu motor. Todo dia aparece casos assim na minha oficina. Retífica por quê? Colocou óleo errado no carro ou porque não substituiu o óleo e o filtro do óleo, ficou só completando. Então, isso não é benéfico. Então, eu quero dizer para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? O ritmo tá legal? Porque deu uma coisa aqui na minha internet, tipo vídeo pausado. Me contem aqui se eu posso seguir, se vocês estão me acompanhando. Boa noite para quem chegou agora. Seja bem-vindo. Nossa live de hoje é revisão pós-retorno de viagem. Lu, por que essa live é tão importante? É muito importante, porque você fez uma revisão no seu poçante para sair de viagem, mas você não pode retornar e deixar ele ali sem fazer essas conferências, porque a gente não sabe o que aconteceu, se tá tudo ok enquanto você estava no trajeto de volta. E como você vai voltar na sua vida cotidiana com o seu poçante, você tem que ter certeza que tá tudo ok, porque se você fez uma revisão, a próxima vai ser só 20 mil quilômetros, 30, 40, então vai passar muito tempo para a próxima revisão. Então, se tiver acontecido, igual eu expliquei anteriormente, por exemplo, um pneu deslocado, você vai rodar muito tempo com ele assim, e pode trazer prejuízos e problemas até na sua segurança, que é a estabilidade do carro também. Então, vão me dizendo aqui se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Quem é cliente na oficina da Lu, fala aqui para mim. Eu já estou vendo minhas clientes aí. Então, ok na troca do óleo? Ok, que não pode conferir óleo nunca, jamais com motor quente. Então, isso não é recomendável quando você vai parar para abastecer e o frentista fala, posso conferir sua água, posso conferir seu óleo? Não, não pode. Ele é muito gentil, ele é muito educado, mas não pode, porque nesse momento você pode trazer aí um prejuízo financeiro para vocês imensurável, de até retífica do motor. Eu já escutei casos na minha oficina de cada situação, né? Porque tem até um nome que eles falam, né? Que frentista não é frentista mais, é vendedor de pátio. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com o que te é oferecido. A gentileza é bem-vinda, mas você agora não é leiga mais, então você já sabe que você não pode conferir sua água e seu óleo com motor quente. Então, quando vier te oferecendo essa gentileza, você já agradece. Ok, meus amores? Bora comigo. Arrefecimento. Lu, eu fiz arrefecimento quando eu saí de viagem, coloquei aditivo, fiz toda a limpeza ali do sistema de água, né? Fiz tudo bonitinho. Ok, então nós vamos conferir se não danificou nenhuma mangueira, se não tem nenhum vazamento aparente na bomba d'água, na tampa do reservatório de expansão, se não tem ali naqueles conexões, se tá tudo ok, se não tem nada merejado de água, se nenhum aditivo saiu, porque o carro pode ter começado um vazamento em alguma coisa. Então é importante analisar isso. E mais importante ainda, calibrar ali, né? Eu falo calibrar, mas é completar o reservatório do limpador de para-brisa.
Porque todo mundo esquece desse reservatório e na estrada a gente acaba utilizando muito desse recurso para limpar o vidro. E aí você utilizou essa água, você não voltou, não lembrou de completar e vai ficar com ele seco ali. E todo mundo que me acompanha aqui já sabe que quem quer ter vida útil na palheta tem que acionar a palheta toda semana. Por quê? Para lubrificar a palheta e ela não ressecar, né? E uma palheta de qualidade, que é o que você tem que ter, seja ela de ferro ou de silicone, você tem que ter uma palheta de qualidade para de fato ela limpar. Eu já vi palheta voando quando acionou, porque colocou palheta errada no limpador de para-brisa ali, né? No para-brisa. Então, colocou palheta errada, o que aconteceu? Ela não cabe, ela não encaixa. Então, tem que ser uma palheta de qualidade. E aí, eu recomendo sempre que você acione ela uma vez por semana. Porque quando a gente não faz isso, o sol, chuva, sol, né? Ela resseca. Então, a durabilidade dela se torna menor. Mas quem me acompanha aqui já sabe dessa dica, porque eu já dei essa dica aqui em live. Estou dando hoje de novo para vocês. Concordam comigo? Me fala aqui, meus amores. Aqui nesse comentário, por favor, quem é que aciona o limpador de para-brisa pelo menos uma vez por semana? Quem aí quem é que vai ter economia financeira para colocar naquela poupança para viajar com poçante? Conta para a Lu aqui. Ok, quanto à questão do arrefecimento, entenderam por que a gente tem que analisar? Porque às vezes também é muito comum de aparecer algum vazamento oculto. Então, quando a gente coloca o carro no elevador, os nossos técnicos, eles conseguem dar uma análise por baixo e ali eles veem, conseguem analisar se tem algum vazamento que não foi percebido na parte de cima do motor. Ok, meus amores? Outra coisa importante para a gente conferir é a sangria de freio. Lu, mas quando eu saí de férias eu conferi a minha sangria de freio, estava tudo certinho. Pois é, mas é bom conferir, porque o cilindro mestre ele está inteiramente ligado ali com esse fluido de freio. Então, às vezes você fez a revisão, você fez ali a sangria de freio, conferiu os seus freios, mas pode ser que nessa viagem que você fez, o seu cilindro mestre, por exemplo, começou a apresentar um problema e você não percebeu. Um dos sinais, o freio fica mochibento, né? Você pisa, parece que o freio não aparece e também começa a baixar o nível do óleo, do fluido de óleo, que é o fluido de freio. Então, é muito importante quando você levar o carro à oficina, fazer essa conferência também, porque não é recomendável você completar esse óleo. Porque se ele está baixando, significa que ele está saindo por algum lugar. Então, não pode. Né? Ele tem que ser substituído, ou seja, ele tem que olhar a parte dos freios para ver por que esse óleo está baixando e aonde que ele está saindo. Então é importante fazer a conferência também da sangria de freio, mesmo que você tenha feito ela quando você saiu de viagem. Porque como eu disse anteriormente, a gente não está falando que você vai ter que trocar, você está trabalhando com preventiva, é analisar, é conferir. Porque você vai voltar à sua rotina normal com o seu poçante. Então, você vai retornar na sua oficina de confiança só daqui tantos quilômetros na sua próxima revisão. Então, você tem que se atentar nesse retorno de viagem. Ele é fundamental para você ter economia financeira. Outra coisa que acontece muito na minha oficina, né, que eu vejo e que eu acho importante vocês levarem em consideração. Viajou com o poçante, é extremamente importante você lavar o poçante quando você retorna de férias. É muito comum as pessoas falarem assim, eu vou lavar depois. Mas por que não pode demorar a lavar? Porque você tem que analisar aonde você rodou com o poçante. Se você foi, por exemplo, para uma fazenda, aquele barro, aquela terra vermelha, ou você foi para um lugar que tinha minério, aquilo tudo ali entrou na parte de baixo do carro, ali todo naquela parte da suspensão, o chassi do carro, tá tudo contaminado com aquele barro. Aquilo resseca, entra nas peças e danifica a peça precocemente. Então, se essa peça ali ia rodar X quilômetros, essa vida útil é diminuída muito significativamente, justamente por causa dessa terra que está ali obstruindo a lubrificação dessas peças. Então é importante você chegar de viagem e levar o seu poçante para lavar.
tanto por dentro quanto por baixo. Agora, cuidado, a Lu não está falando para você lavar o motor, porque lavar o motor é algo muito sério, tem que ser num lugar especializado e se de fato precisa. Eu estou falando daquela parte do chassi, né, a parte de trás do carro. O motor é algo muito sagrado. A gente lava quando existe um vazamento aparente, né? Ou você vai levar num lugar especializado, com técnicos treinados e capacitados para realizar esse serviço. Porque é muito comum chegar também na minha oficina carros com bobina queimada, bobina de ignição queimada, porque levou o carro para lavar o motor, não fizeram os isolamentos corretos e queimou a bobina ali de ignição. E dependendo do seu poçante, uma bobina de ignição é caro, muito caro, né? E fora o trabalho que você vai ter, né? Vai perder dias de trabalho, né? Você vai ter custo financeiro desnecessário. Nós estamos agora num período que a gente tem muito custo já com o carro, né? Então a gente tem que economizar o máximo que a gente puder. Então, ter esse cuidado aonde você leva o seu poçante para lavar é muito importante. Você não pode sair deixando em qualquer canto, não, porque senão você vai ter aí um prejuízo financeiro e às vezes o estabelecimento não tem nem condições de arcar com o prejuízo daquela peça e daquela mão de obra. Ok, meus amores? Então, vamos ver o que mais. Para hoje, nessa live de pós-retorno de viagem, eu acho que se vocês fizerem isso daqui que a Lu falou, vocês já vão ter aí um ritual com o poçante, vão poder entrar 2023 tranquilos, né? Sem essa preocupação do que eu tenho a fazer, se tá tudo ok. E vocês vão ter ainda mais conhecimento, porque quanto mais você conhece o seu poçante, mais você confia nele. Essa minha frase, ela é perpetuada na minha vida, porque quando eu passei a conhecer o meu poçante, eu passei a confiar mais nele e eu passei a entender os sinais que ele me dá, porque tudo no poçante vem através dos sinais. Então, uma escuta atenta, um ritual é o que você precisa para ter economia financeira. Ok? Agora conta pra Lu, quem aí gostou da nossa live de hoje? Quem aí votou se vocês topam a nossa live ser na segunda às 20 horas, na quinta, ou se permanece na quinta às 20 horas, me fale. Vou colocar agora lá nos meus stories uma enquete e participa lá, né? Se você está ouvindo essa live depois que já foi transmitida, deixa nos comentários da live o que é melhor para você, para que meu time possa trabalhar de uma forma onde eu consiga entregar esse conteúdo para você no melhor tempo para você, para que você possa começar agora mesmo o ritual com os carros de vocês. E se você não tem ainda uma oficina de confiança, se você ainda está pensando em adquirir o seu primeiro carro seminovo, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar uma oficina de confiança. Na oficina da Lu, está à disposição para receber você. Vai lá conhecer, tomar um café comigo, a Lu, com o meu time, conhecer o meu espaço, como é o meu trabalho, né? E principalmente, o que você precisa saber para entregar o seu poçante em uma oficina de confiança, né? Não é só chegar e falar, tá aqui, não. Você precisa se sentir segura e seguro em uma oficina para que você entregue o seu bem maior. Então vai ser um prazer receber você e o seu poçante em 2023, que já está funcionando a oficina, já chegamos, né, já retornamos na segunda-feira de férias coletiva, trabalhamos com agendamento, vou aproveitar para falar aqui, trabalhamos com agendamento, não consigo atender clientes que chegam sem agendamento, graças a Deus temos uma agenda grande, mas eu espero por você, muito obrigada por ter vocês aqui comigo e até a próxima quinta, na hora do poçante, para que possamos conhecer melhor o nosso poçante. Um forte abraço da Lu e até! Beijo!